Como tem bastante coisa, bom, ainda bem que já tem o material pronto, então assim, vocês não vão perder nada, né? Mas assim, eu queria passar com vocês, eu vou assim, dar uma aceleradinha aí. Tá. Se tiver muito rápido, vocês passam para parar, mas eu vou dar uma corridinha, beleza? Pessoal, vamos falar aqui novatio legis in melius, né? Trata-se da lei nova que, de qualquer modo, beneficia o agente, chamada de lex missior, né? Missior, talvez. Assim como a lei abolicionista, não deve respeito à coisa julgada, tá? Beleza. Exemplo, lei 2015, de 2009, que deu nova redação ao delito caso de prostituição, exigindo um estabelecimento hoje onde haja exploração sexual, não simplesmente sexo, né? Que aí seria um lugar destinado a encontros libidinosos, mas exploração sexual, ou seja, de alguma forma que alguém se valha, digamos, da mais-valia em relação a esse trabalho de prostituição, né? Então, tipo, ela melhorou pro agente, né? De modo que se não houver demonstração dessa exploração, não tem jeito. Pessoal, vamos trabalhar aqui o juiz competente para a aplicação da lei penal mais benéfica, porque eu falei para vocês que se aplica ao acusado, ao sentenciado e aquele que cumpre pena, mas que juiz que vai decidir isso? Bom, antes do trânsito em julgado, pessoal, da decisão condenatória, compete ao magistrado de primeiro grau aplicá-la até a sentença. Compete ao tribunal desde que esteja em grau de recurso, ou seja, enquanto está correndo o processo, se tiver em primeiro grau o juiz de primeiro grau que aplica a lei mais favorável, ou o tribunal se tiver em grau de recurso, certo? Mas e se transitou em julgado? Juiz de execução? Tribunal? Quem vai ser? Aí, pessoal, existe uma distinção. Jéssica, muito obrigado. Se sua operação depender de mera operação matemática, cabe ao juiz de execução, certo? Se a aplicação da lei mais favorável depender só de uma operação matemática. Agora, se a operação depender de um juízo de valor, exemplo, você criou uma nova causa de diminuição, é necessário o ajuizamento de revisão criminal para desconstituir o trânsito de julgado, ou seja, desconstituir a coisa julgada e aplicar a lei nova. E aí vai ser o tribunal, porque é o tribunal que tem competência para julgar revisões criminais. Então você tem que saber o seguinte: bom, tá em primeiro grau, vem uma lei mais nova, já o juiz aplica. Está em grau de recurso, o tribunal já aplica. Transitou em julgado, vamos verificar se essa lei mais nova, para ela ser aplicada, é uma coisa bem simples, cálculos matemáticos ali já resolvem, né? Vamos supor, já fixou pena mínima, tudo mais favorável, pena mínima, e vem uma lei que diminui a pena mínima, né? Diminui, tal. Então é só matemática, é só colocar ali, o juiz de execução já faz, artigo 66. Agora, se depender de uma certa revolvimento de matéria fática, precisa de juízo de valor, então vai precisar desconstituir coisa julgada, o que só é feito mediante revisão criminal. Isso é automático ou tem que pedir para ele? Não, você tem que fazer revisão. Tem que fazer revisão. Eu só vou dizer, desculpa seu nome? Renata. Renata, na prática, muitos juízes de execução estão entrando nesse mérito aqui. Isso aqui é para concurso, tá? Mas na prática eu vejo muitos juízes da execução, mesmo em casos que demandam revolvimento de matéria fática, eles mesmos falam, não, já dá para fazer, eu já faço, até porque é para privilegiar o réu, eu não vou deixar precisar de revisão. Então muitos juízes já fazem. Seria a aplicação do 28? Isso é matéria fática. Seria a aplicação do 28 de matéria fática. Teria que ajuizar a revisão. A revisão, né? Mas ó, juízo competente, então, juiz da execução penal, você começa os cálculos matemáticos. E juiz da revisão criminal, tribunal competente, se demandar matéria fática, tá? Beleza. Aí deu um exemplo aqui, mais ou menos. É possível sua aplicação durante o período da vacatio legis, pessoal, vem uma lei nova que melhora a situação do réu, enquanto ela está em vacatio legis, pode aplicar? Tem uma primeira corrente do Alberto Silva Franco que diz assim, que o tempo da vacatio tem por finalidade tornar a lei conhecida. E aí, não teria razão, se ela é mais benéfica, você postergar a sua aplicação. Porque se a finalidade da vacatio legis é você só tornar a lei conhecida, pronto, conheci, aplico. Entendeu? Essa era a visão do Alberto Silva Franco. Né? E ele fala, é diferente se fosse uma lei mais gravosa, aí sim você tem que esperar um prazo para as pessoas se adaptarem a essa nova lei e tal. A gente está falando da lei mais melhor a situação. Agora, o que acaba prevalecendo é a segunda corrente do Paulo Queiroz, Damasio, Guilherme Nucci. Ele diz assim, que antes da vacatio a lei não possui eficácia jurídica ou social, não passa de mera expectativa de lei, né? Que pode ser revogada ainda nesse período
a exemplo do Código de 1969, que teve uma vacácio de aproximadamente 9 anos e foi revogado sem nunca ter entrado em vigor. Esse Código Penal teve um código, o nosso código é de 40, né? Teve um que veio de 69. Ele nunca entrou em vigor, assim, eles foram postergando novas leis, foram postergando a sua vigência, e ele acabou nunca entrando em vigor, e no final veio uma que revogou sem que ele nunca tivesse entrado em vigor. Imagina, se você aplicasse os preceitos melhores nele inscritos, na verdade ele nunca tem entrado em vigor. Então eles falam assim, é melhor esperar para saber se realmente vai entrar em vigor ou não. Então acaba prevalecendo. Em caso de dúvida sobre a lei penal mais benéfica, o Hungria sugere que seja o réu ouvido e manifeste por meio de advogado. Olha, o senhor quer tomar 5 ou 7 menos, né, no aberto, ou 5 no semiaberto, ou sei lá, fechado, aquela escolha de Sofia, né? Mas bom, pergunta para o réu em caso de dúvida. É possível a combinação de leis penais para beneficiar o réu? Essa é a grande questão, que aí vamos perguntar. Significa o raciocínio pelo qual o juiz aplica ao mesmo tempo os preceitos ou critérios mais favoráveis, tanto da lei antiga quanto da lei nova, conjugados. Tá? Pessoal, pensa o seguinte, tá meio ruim aí, mas ó, você tem a lei A, nossa senhora, que coisa horrível. Bom, você tem a lei A, que estabelece assim, uma pena de 2 a 4 anos de multa. Aí vem uma lei B, que aumenta a pena, 4 a 8 anos, mas tira a multa. Certo? E aí você tem uma lei C, que é aí que volta 2 a 4 anos sem multa. Perdão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui é um pouco diferente, só... Não, é isso mesmo, né? Que vem a outra lei, é isso, exatamente. A ideia é a seguinte. Vamos lá. Você tem uma primeira corrente, Nelson Hungria, Fragoso e Aníbal Bruno, que diz assim: quando você combina leis, né, você de alguma forma está violando a separação de poderes, porque o juiz está se tornando legislador, né? Esse é o primeiro raciocínio. O segundo raciocínio, e esse acabou sendo o entendimento do Supremo constante dessa súmula, que depois eu vou falar para vocês, mas você tem uma segunda corrente que diz assim, que trata-se de aplicação de uma norma constitucional que permite ao juiz aplicar a parte em parte, o que pode aplicar em parte, o que pode aplicar no todo. Neste caso, quando a lei posterior é integralmente favorável, não se tratando propriamente de criação de uma terceira lei, ele diz que além disso, tal aplicação tem de objetivo político criminal. Deixa eu voltar aqui, gente, que aqui não vieram 3 leis. A ideia tem uma lei e aí vem uma outra lei que estabelece um preceito desfavorável e um outro favorável e você combina. Pensa o seguinte. Pensa o seguinte. O que a lei está... Deixa eu ver com uma forma boa de explicar. Volta um, Jéssica. Deixa eu só dar... Volta mesmo. Assim, ó. Tem mais uma, tô aqui tirando. São só essas duas. Aquela terceira seria a que o juiz aplicaria, né? Então, aqui é assim, ó. Você tem uma lei que tem 2 a 4 anos de multa. Aí vem uma lei que aumenta e tira a multa. Certo? E aí o que a gente faz é o seguinte, ó. No que diz respeito à pena, mantém essa aqui. Porque a outra veio e piorou. Então, mantém essa parte aqui de 2 a 4. E aqui tinha multa. Aí veio aqui, tirou a multa, então você revoga porque, né, não coisa mais. O que eu gostaria que vocês entendessem, e por isso eu, da Defensoria Pública, nós da Defensoria Pública, entendemos dessa forma, não é o que prevaleceu no Supremo, mas é o que entendemos dessa forma, é o seguinte, olha, o legislador, quando ele praticou a conduta, ele não tinha expectativa de ser punido com uma pena de 4 anos, certo? Certo? Então, eu tinha expectativa de ser punido com 2 a 4. Então, isso aqui tem que ser mantido. A outra atividade da lei mais benéfica. Tá. Só que o legislador entendeu que, politicamente, a multa não tem que ser aplicada. Porque esse crime, por exemplo, não tem repercussão patrimonial. Nada precisa ser indenizado à vítima, sei lá, ou nem ao fundo penitenciário. A multa seria alguma forma de, nos crimes com repercussão patrimonial, você punir
nessa forma também da privação da liberdade, a questão patrimonial, né? Você causou uma lesão patrimonial, a multa é uma forma de fazer você sentir na pele isso aí também, né? Mas eu entendo que essa conotação não vale para esse crime. Então a gente entende que são coisas expressamente distintas. Sabe por quê? Porque uma coisa não é a causa da outra aqui. Não é porque a pena de 2 a 4 anos que eu tenho a multa aqui. E eu não tenho aqui 4 a 8 porque eu não tenho a multa. Se uma coisa fosse a causa da outra, aí eu concordaria com essa visão do Supremo. Mas não é, né? Eu não aumentei a pena só porque eu já vou tirar a multa. Vou tirar a multa, então eu aumento a pena, uma coisa é a causa da outra. Então, se eu não posso retroagir, eu também não posso dar. Não é isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por uma coisa não ter nada a ver com a outra, é que eu teria que aplicar os preceitos político-criminalmente, eu teria que aplicar os preceitos mais favoráveis. E não é questão de criar lei nova, não. É questão de só aplicar a Constituição naquilo que ela dispõe. Na parte favorável você volta. É diferente, se vocês estudarem direito civil diz assim: quando você faz um acordo, uma transação, né, para encerrar um conflito, e parte desse acordo é considerado nulo, o acordo todo é nulo. Por quê? Porque aquela parte é causa do acordo seguinte. Digamos, quando você faz um acordo, tem um conflito de interesses, e aí eu peço X, você nega, e aí a gente faz um acordo que a gente concorda que eu vou receber meio X, mas eu também vou ter que, sei lá, fazer uma outra coisa. Se esse eu tenho que fazer alguma outra coisa for considerado nulo, então o acordo todo tem que ser nulo, porque uma cláusula é a causa da outra. Agora, aqui nas leis, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é a causa da outra. Portanto, político-criminalmente, essa segunda corrente é muito mais justa, porque ela aplica de fato a Constituição. Então, uma pergunta: no caso se envolvesse um dano e a combinação de multa e a outra não prevesse essa combinação de multa, a multa ficaria? Então, a ideia é essa, né? Mesmo que na verdade, o que o Supremo diz, vamos para a súmula, então você vai entender, Jéssica. Ele está dizendo o seguinte: o que a súmula diz? É cabível a aplicação retroativa, especificamente no tráfico aqui. O que aconteceu no tráfico? Só para vocês entenderem, a pena mínima do tráfico era 3 anos, eu não lembro quanto era a máxima. Antiga lá, 3 a tanto. Aí, eles vieram e aumentaram a pena, virou de 5 a 15. Aumentou as penas mínima e máxima. Mas, a Lei 9 diz que se ele é primário, não tem antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra a organização criminosa, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Imagina que ela é reduzida de 1 a 2 terços, de 2 terços, que é o máximo, vira 1 ano e 8 meses. Então, vira 1 ano e 8 meses, que é menos que a pena mínima da antiga, que não tinha essa diminuição. Então, o que o Supremo está dizendo? Ele falou assim: faz o seguinte, imagina lá que tinha um menino que foi pego lá e tomou 3 anos. Ele é primário, sem antecedentes, não integrava a organização criminosa, não se dedicava a atividades criminosas. Mas você não tinha essa causa de diminuição antes. Tomou 3 anos. Aí veio a Lei Nova de Drogas que estabeleceu isso. Você tem que ajuizar uma revisão criminal dizendo: sabe aquele menino que foi condenado a 3 anos? Ele tem os requisitos. Então eu quero que você diminua de 1 sexto a 2 terços aquela pena de 3 anos lá. Aí você falou assim: não vou fazer isso. Você vai fazer o seguinte: defensor, vamos mandar o juiz, eu mesmo, né, na revisão, vou fazer o seguinte raciocínio. Se eu fosse condenar aquele menino, ele foi condenado a 3, que é o mínimo, vou condenar ele aqui, então seria o 5, que é o mínimo. Quanto que eu reduziria no caso dele? Reduziria metade. Nesse caso dele, reduziria metade. Daria 2,5. 2,5 é menos que 3 que ele tomou? Então retroage. Né? Nesse caso dele, eu condenaria 5, né? É o mínimo, né? Mínimo lá, mínimo aqui, 5 anos. Eu reduziria só 1 sexto, dá 4 anos e alguma coisa. É mais, então não retroage. Então, a súmula determinou isso. Olha o que ela fez. É cabível a aplicação retroativa da lei de drogas, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da lei antiga, sendo vedada a combinação de leis. Ou seja, se aplicasse só a causa de diminuição da lei nova, a lei antiga. Ele fala assim: incide a causa de diminuição sobre a pena da lei nova e vê se esse resultado é na íntegra mais favorável do que a lei antiga. Isso é o que diz a súmula 511, que na verdade então é a aplicação da ideia de que você não pode retroagir
as partes benéficas. Você tem que meio que considerar o conjunto de aplicações. Aplicação da lei antiga, aplicação da lei nova, ver o que prevalece. Vamos aqui. Bom, vocês imaginem? Pode. Beleza. Pessoal, então vocês entenderam isso, né? Acabou prevalecendo que você não pode combinar as partes benéficas da lei antiga e da lei nova, você tem que considerar a incidência conjunta, né? E você vê qual é o que mais favorece. Beleza. Pessoal, o princípio da continuidade normativa típica, a gente já falou, né? Abolir o crime significa você suprimir formal e materialmente a figura criminosa, né? Expressando o desejo do legislador de não mais considerar a figura criminosa. Agora, a continuidade normativa típica significa que você mantém o caráter ilícito da conduta vigente no ordenamento, porém com deslocamento do conteúdo criminoso para um outro tipo penal. Portanto, a intenção do legislador é que a conduta permaneça criminosa e a pessoa, eventualmente condenada, permaneça cumprindo pena. Então, diferença entre a continuidade normativa típica e a abolício, coloquei aqui, gente, eu só espero que... Bom, dá uma olhada em casa, só um resumo, né? E o exemplo é o rapto consensual e o rapto violento, né? Que aí é o rapto da mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude com fim libidinoso. O rapto consensual, ele sai do ordenamento jurídico, ou seja, fugir com a pessoa não é mais crime. Agora, o rapto violento deixou de ser o 219 e passou a ser uma das formas de você aplicar o crime de sequestro ou cárcere privado, certo? Mesma figura. Então permaneceu criminosa, mas em outra dispositivo. Beleza? Lei temporária e lei excepcional. Bom, pessoal, olha o que diz o artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período da sua duração, cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ou seja, vem uma lei, certo? Que ela se diz temporária ou excepcional, ou seja, diante de uma certa emergência ou diante de um certo período que eles colocam, mas, né? Ela já prevê a hipótese da sua revogação. Ela diz, aqui, diante dessa necessidade, eu estou editando essa lei diante de uma necessidade concreta, e mesmo depois que essa lei acabar a vigência, tudo que for praticado nela vai ser punido com o rigor dela, ainda que ela perca a sua vigência depois. Não vale a ideia da retroação aqui, certo? E a ideia é o seguinte, que a causa, lembra que a ideia da causa que a gente fala, né? A causa da edição da lei é a situação de emergência e, né, é uma especial necessidade, e a situação de emergência ou a questão do prazo são íncitos ao tipo penal, são a causa da lei. A lei só tem sentido ser editada se ela for temporária e porque para atingir uma necessidade que nos acometeu nesse período. Eu não preciso dela assim, eu preciso dela só naquele período. Agora, se após a sua perda de vigência você não poder punir mais porque você vai aplicar abolício crimes, então não faz sentido em editar. Ela não teria força intimidativa e, portanto, não teria força para enfrentar a situação concreta que deu a necessidade, né, ensejou a necessidade da sua edição. É essa a ideia. A lei temporária é aquela que institui por prazo determinado, lei que criminaliza determinada conduta, prefixando o prazo da sua vigência. Por exemplo, a Lei Geral da Copa, né, que protege o patrimônio imaterial da FIFA, né? E aí você dá uma olhada, eu ia até ler com vocês, mas tá aqui, dá uma olhadinha na Lei da Copa aí, tá no rodapé. E você tem a lei excepcional também, que é chamada de temporária em sentido amplo, e ela é editada em função de um evento transitório, né? Uma guerra, uma calamidade, uma especial necessidade, e ela fala, vai durar enquanto durar a emergência, né? Beleza, as características fundamentais que perguntam, ela é autorrevogável, tipo, ela mesma estabelece quando vão cessar os seus efeitos, a sua vigência, né? Então essa autorrevogabilidade. E ela é ultrativa, ou seja, é uma lei prejudicial que vai permanecer regendo os casos que aconteceram sobre ela ainda posteriormente, né? Fala assim, vou punir de uma forma mais gravosa essa conduta aqui, porque de fato está tendo um evento e esse evento demanda eu punir de uma forma mais grave
enquanto durar esse evento, mas passou, eles vão manter a lei mais grave, certo? É uma exceção àquela ideia da retroação da lei penal mais benéfica. Beleza. A conclusão é, portanto, que ela não sofre os efeitos da abolição crimes, exceto se houver uma lei que diz que a lei temporária não vai ser mais aplicada. Então, você tem uma lei expressa dizendo assim, olha, não é pelo simples fato da lei temporária ou excepcional ter perdido os efeitos que ela vai deixar de reger a matéria. Mas eu, lei, estou vindo aqui e estou dizendo que eu, legislador, considerei que não, que realmente não tem mesmo, e aí é uma abolição de crimes expressa, dizendo não vão mais subsistir os efeitos da aplicação da lei temporária excepcional, tá? Porque senão perderia a força intimidativa, a gente até entende isso. Mas aí, ó, é o seguinte, em termos de constitucionalidade, o Zaffaroni e o Pierangeli, eles dizem assim, olha, desculpa, mas a lei temporária está prevista no Código. Eu entendo as suas razões, mas está previsto no Código. E você tem uma Constituição. A Constituição não está fazendo exceção à lei temporária excepcional. Então, o Zaffaroni e o Pierangeli, eles, diante do Código da Constituição não fazer ressalva, eles falam, não poderia você interpretar isso não. Dessa forma, não. Então, não deveria prevalecer. É porque se a gente está falando de força intimidativa, se a pessoa praticou o crime, ela já não estava intimidando. Se a gente está falando de força intimidativa e a pessoa praticou no período, ela já não intimidava. Tem isso também. Aí ele colocar como argumento. Isso também até... Isso, mas até é um argumento geral que a gente fala do próprio direito penal, né? O Maurício Dieter deve ter... Mas é isso mesmo. É isso. Agora, bom, de qualquer fato, fica a crítica lá para vocês saberem que é a opinião do Zaffaroni. Agora, retroatividade da jurisprudência, gente. Pensa o seguinte, a Constituição e o Código, eles referem-se somente à retroatividade benéfica da lei. Não fala retroatividade de jurisprudência, né? Então, o que prevalece é que somente a lei pode ser extrativa, não a jurisprudência, tá? Embora o Paulo Queiroz e o Rogério Greco são críticos a esse entendimento. Agora, porque eles falam assim, pensa naquela época, teve uma época em 2001, para trás, que a arma de brinquedo servia para aumentar a pena do roubo. Hoje não, mas a jurisprudência na época entendia. Porque hoje, o fundamento da arma aumentar o crime de roubo, ela ter potencialidade de disparo, ou seja, o cara fica macho, né? Ele sabe que se a vítima reagir, ele consegue ter um grau de eficácia maior no seu, ele pode atirar e ter um grau de eficácia maior. Porque a intimidação que a arma exerce é o que diferencia o furto do roubo. Já está previsto no tipo penal de você punir a grave ameaça, né, que é o que configura o roubo, não o furto. Então, se o fundamento é a potencialidade lesiva e a arma de brinquedo não teria por que punir. Mas antigamente não era assim que tinha até uma súmula do STJ que dizia o contrário. E aí o que acontece? Muitas pessoas foram punidas nessa época dessa forma. A questão é saber, hoje, se você entrasse, sei lá, com uma revisão criminal, você poderia aplicar a jurisprudência de hoje para um caso passado? E o que prevalece é que não. Mas eu vou dizer uma coisa, eu já ajustei revisão criminal assim e ganhei. Então, mas tudo bem, né? Mas o que prevalece é que não. Breguet de concurso. Tá? É isso. Agora, existe uma exceção, porque não é toda e qualquer jurisprudência, tá? Vamos verificar a jurisprudência que tem efeitos normativos e, portanto, se assemelham mais a normas do que a decisões, né? Pega a jurisprudência de efeitos vinculantes, as súmulas vinculantes e decisões do controle concentrado de constitucionalidade. Era isso a informação. Então, se você tem as decisões no INHADIM, elas têm efeitos normativos, né? O efeito vinculante é o efeito normativo. É quase que norma, né? É norma. Digamos, tem efeitos normativos, seja inova no ordenamento jurídico, retira o caráter ilícito e tal. Um efeito revogador de norma. E as súmulas vinculantes que têm que ser obedecidas por todos, não só pelo Poder Executivo, mas pelo Poder Judiciário também. Então, efeitos normativos. Então, essa jurisprudência do controle concentrado e da súmula vinculante retroage. Aí, mais porque tem essa questão do efeito normativo. Retroatividade da lei penal em caso da norma penal em branco. Pessoal, vejam. A alteração de um complemento de uma norma penal em branco homogênea, ou seja, em benefício do agente, sempre tem efeitos normativos, tá? Então, assim, tem normas penais em branco, que vocês estudaram com o Marcelo Semi, que elas são complementadas por uma lei de igual hierarquia.
Então você tem uma lei, que é em branco, penal, né? E ela remete o complemento dela ao Código Civil. Por exemplo, lá a bigamia, né? Que você casar com alguém estando impedido de casar, né? Tipo, em violação ao impedimento. O impedimento, quem define é o Código Civil. Mas, então, se lá o Código Civil deixou de impedir, você já não está mais incidindo no crime. Então, abolício crimes sempre, normal, tranquilo, porque é norma de mesma hierarquia, né? Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento. Agora, pensa, a alteração do complemento de uma norma penal em branco heterogênea, em benefício da gente, tem duas soluções. É aquela em que você tem a norma penal em branco, produzida pelo Legislativo, e o complemento vem do Poder Executivo, né, num decreto, num regulamento que tem hierarquia inferior. Se houver, se ele sair, se esse complemento sair, lembra das drogas? Você vai, a gente viu que no caso das drogas vai retirar o caráter criminoso. Mas a pergunta é, sempre assim? Não é sempre. E o que eu queria que vocês compreendessem aqui é o mesmo raciocínio que a gente faz para as leis temporárias e excepcionais, não muda nada. Porque é o seguinte, vocês estudaram, a gente acabou de ver, e tudo bem, tem uma lei, aí posteriormente vem uma outra lei que revoga a lei, então há um abolício crime e descriminaliza, certo? Essa descriminalização retroage para favorecer todo mundo que foi punido pela lei antiga, tá? Beleza. Mas você tem uma lei que é excepcional e que é temporária. Tem umas que são assim, ó, essa lei é excepcional e eu estou dizendo que ela é excepcional e a excepcionalidade é inerente ao tipo, certo? O prazo também é inerente ao tipo. Então, quando ela perder seus efeitos, vão permanecer punidos as pessoas que praticaram as condutas sobre essa égide, não interessa, não vai haver abolício crimes, retroatividade de uma descriminalização, certo? A gente acabou de ver, a norma penal excepcional e a norma penal temporária. Esse mesmo raciocínio da lei, às vezes vale para o complemento. Às vezes o complemento tem um caráter excepcional ou temporário. E quando o complemento tem um caráter excepcional ou temporário, ainda que ele tenha exaurido a sua eficácia, porque passou o momento nele próprio previsto, você mantém a punição daquelas pessoas que praticaram um crime na época em que o complemento existia. É que no caso das drogas, o complemento não é excepcional ou temporário, mas alguns complementos de algumas leis são. Vamos ver aqui, lei de economia popular, por exemplo. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Que se o complemento se reveste de excepcionalidade ou temporalidade, não retroage, né, a regra das leis temporárias ou excepcionais. Então, Jéssica. Exemplo. Lei de economia popular, gente. São crimes dessa... É o seguinte. São crimes dessa natureza. Coloca lá. Transgredir tabelas oficiais de gêneros ou mercadorias, ou vender por preço superior ao tabelado. Pensa o seguinte. Teve uma época, quando a demanda, em economia, quando a demanda e a oferta estão em equilíbrio, você tem um equilíbrio ótimo dos preços, certo? Mas quando está faltando produto no mercado, quando começa a faltar produto, você tem mais gente querendo consumir e menos produto, né? Então, a pessoa que tem aquele produto, ele pode fixar o preço de acordo com as pessoas que mais estão dispostas a pagar por ele. Por isso que o preço sobe. E eu lembro naquela época que faltava, teve uma época, né, que faltava carne. Então o preço da carne era absurdo na época, no início da década de 90. Então os caras metiam o preço lá em cima. O governo falou assim, porra, em termos de economia, esse é o equilíbrio que essa economia está colocando. Mas está muito caro. Então eu vou obrigar você, vendedor, a vender o preço da carne, né, a vender a carne por um preço até tal valor. Eu tabelo. E eu vou a cada mês reajustando essa tabela. Então, hoje você pode vender a carne nesse mês por 100, mês que vem por 200, mês seguinte por 300, mês seguinte por 400. Ele vai tabelando. Se no primeiro mês, que era 100, eu vender por 200, eu incido no crime, certo? No crime de, né, porque a lei de economia popular permite o Poder Executivo soltar o regulamento com isso aqui. Eu incido no crime. Só que aí você fala, beleza, eu vendi por 200. Você fala, não, mas eu vou vender por 200 porque no mês seguinte a tabela vai virar 200.
E no mês seguinte 300, aí eu vou estar na licitude, retroage, eu estou bem. Aí fala, não, esse complemento é complemento temporário e excepcional. Ele tem a excepcionalidade e a temporalidade inerente a ele, como uma lei. É que não é lei, no caso aqui é um complemento com essas características. Então você, mesmo agora a carne podendo ser vendida a 500 diante do escalonamento, naquele mês que era 100 você vendeu por 300 e não podia sem incidir crime. Certo? Então o complemento que tem essas características de lei temporária e excepcional, ele não retroage, no sentido de quando perde seus efeitos, no sentido de retirar o caráter ilícito, certo? Vamos lá. Beleza. Se o complemento não tem esse caráter de excepcionalidade ou coisa, é o caso da lei de drogas, né? Aqui estão as condutas, aí você tem a portaria, se você retira uma, abolice o crime do resto, por aí de mentira. Beleza. Agora a gente vai para a lei intermediária, pessoal. Lei intermediária é aquela que deve ser aplicada porque ela é mais benéfica ao agente, embora não fosse a lei vigente à época do fato, e tampouco a lei vigente na época do julgamento. Ela é intermediária mesmo. Vamos dar um exemplo que vocês... Ela incide, ela é duplamente benéfica. Ela é mais benéfica que a lei anterior e mais benéfica que a lei posterior. Então, em relação à lei anterior, ela retroage. Em relação à lei posterior, ela mantém-se regulando as relações. Tá? Essa é a chamada lei intermediária. Aqui às vezes usam esse nome, o fenômeno da lei intermediária. Tá? É uma lei que é mais benéfica que a anterior e que a posterior. Ó. Então você tem uma lei que punia com 2 a 4 anos. Aí vem uma, que é a intermediária, que pune de 1 a 2. E aí você tem uma outra que pune de 4 a 6. Então assim, ela é mais benéfica do que a que pune de 2 a 4, porque ela pune de 1 a 2. Ao mesmo tempo ela é mais benéfica que a outra. Então, você imagina que o sujeito pratica um crime aqui. Ele é punido com 2 anos, certo? Aí vem a outra lei e fala, não, é 1 a 2. Então, reduz para 1. Aplica. Aí vem a outra que estabelece 4 a 6. Vai punir por 4? Não, permanece 1. Tá entendendo? Ainda que ela seja mais ruim, a do meio? Não, porque ela é melhor que essa, né? Mas e se ela fosse ruim? Ah, não, mas é por isso que esse aqui é o fenômeno que cai em concurso que chama lei intermediária. É aquela que ela é mais benéfica, tanto que a anterior quanto a posterior. Não, se ela fosse pior, aplica a anterior, a regra da regência. É que é chamada de lei intermediária porque ela fala assim, ela acaba regulando toda a matéria, mas ela não é nem vigente na época do crime e nem vigente na época do julgamento, sabe? Mas é ela que é aplicada, né? Pessoal, aqui, agora a gente vai com um papo de gente grande. Conflito aparente de leis penais. Quando eu quero dar uma corrida, porque assim, pra mim eu acho que essa é uma das matérias mais chiques, é chique mesmo, do direito penal, coisa fina, masterchef do negócio, assim, sabe? Porque com ela a gente pode fazer umas defesas excepcionais, com isso aqui. E assim, como eu quero, como é uma concurso de defensoria pública, que realmente tem uma certa profundidade, eu quero que vocês... Eu fiz essa aula com a profundidade esperada no concurso de defensoria, tá? Então, e eu digo assim, se vocês tiverem que estudar por manuais, não estudei por manuais, estudei por isso aqui. Porque eu compilei de muitas coisas e eu acho que isso aqui vai servir para vocês muito bem. Ó, conflito aparente de leis penais. O que é esse conflito? Ocorre esse conflito quando você tem mais de um dispositivo que pretende ser aplicado num caso concreto, certo? Como você tem critérios para solucionar, a gente fala que esse conflito na verdade não é real, ele é aparente. Porque ele seria real se de fato as duas tivessem que incidir, mas na verdade as duas tendem a incidir, porque elas regulam de fato a matéria, mas tem critérios para solucionar o conflito. Por isso que a gente fala que é conflito aparente de leis penais. Tá? E ele não se confunde com essa ideia do que a gente acabou de estudar de sucessão de leis no tempo. Porque, na verdade, aqui é duas leis que estão vigentes ao mesmo tempo. E que a conduta acaba por resvalar no suporte fático de ambas as normas que pretendem regular a matéria. Ali não, você tem uma lei, depois outra que toma lugar, e outra, e aí a gente resolve pelo critério da benignidade, né? Aqui não, duas vigentes e as duas pretendem regular a matéria. Ó, vamos lá. Pressupostos. O que está acontecendo aqui? Você tem um único fato e mais de uma norma que simultaneamente estão vigentes, né? Beleza. A finalidade
dos critérios que a gente vai estudar, porque é o que a gente vai estudar agora, são justamente os critérios para dirimir esses conflitos, a finalidade é, primeiro, assegurar que exista harmonia e coerência no sistema penal, né? Para que um juiz acha que é uma lei, outro juiz acha que é outro. Não. Os critérios falam assim, gente, vão por esses critérios e a ideia é que todos cheguem à mesma conclusão, que cada juiz não fique julgando com o que acha que é melhor, ou, né? Tem critérios para você aplicar uma ou outra lei aqui, critérios seguros. E evitar a possibilidade de bis in idem, né? Digamos assim, que o sujeito seja punido com penas de 2 normas, quando na verdade o fato é único, tem que ser punido por uma só norma. Senão vai ficar acumulando e vai dar bis in idem. Uma conduta sendo duplamente desvalorada, né? Não dá. É cada um com a sua... cada crime com a sua punição. Bom, princípios fundamentais para resolver. Vamos estudar o primeiro. O primeiro princípio é da especialidade. O que diz a especialidade? Diz o seguinte, ele determina o afastamento da aplicação da lei geral para aplicar a lei especial. Então, no artigo 12, diz o seguinte, as regras gerais do Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial se esta não dispuser de modo diverso. Beleza. Então, lei especial se aplica sobre lei geral. Lei especial é aquela que contém todos os elementos da norma geral e ela é acrescida de outros que tornam ela distinta, que são os elementos especializantes. O tipo penal especial preenche integralmente o tipo geral com a adição de alguns elementos que o tornam especiais. Exemplo, importação irregular de drogas. Aí, bom, você está importando algo que é proibido, que são as drogas. 2 tipos penais pretendem regular a matéria. O crime de contrabando, que diz importar mercadoria proibida, e você tem o crime de tráfico, que diz importar drogas, né, sem autorização, de desacordo com determinação legal ou regulamentar. Droga é uma coisa proibida, uma substância proibida? Sim, é. Mas no caso de drogas, o legislador achou que a pena tem que ser maior. Tem que ser de 5 a 15 e não de 2 a 5. Então, a importação de uma mercadoria proibida, que já era punida pelo crime de contrabando, também é punida pelo crime de tráfico, que são 18 verbos aqui, né? Mas aqui é drogas. Então, importação de mercadoria proibida é crime, mas quando essa mercadoria proibida é droga, a pena é maior. Entendeu? Tem todos os elementos especializantes, mas especializou aqui no caso de droga. Beleza. Tá. Você tem um exemplo 2. Prática de crimes definidos na lei de drogas. Envolvendo criança ou adolescente que tenha por qualquer motivo diminuído sua capacidade de entendimento. É o seguinte, o artigo 244b do ECA pune com pena de 1 ano a não sei quanto o crime de corrupção de menores. Que seria você de alguma forma praticar um crime junto com o adolescente, introduzindo ele em alguma carreira criminosa, digamos assim, bem genérico, está ali o dispositivo. E o tráfico diz o seguinte, você responde pelo tráfico, né, quando você trafica, e se você estiver traficando em conjunto com um adolescente, corrompendo, né, envolvendo ele, esse teu tráfico vai ter uma causa de aumento de 1/6 até uma certa outra quantia aqui, 1/6 e 2/3. O Ministério Público muitas vezes ele denuncia o sujeito por tráfico, pena mínima de 5 anos, mais corrupção de menores, pena mínima de 1 ano, dá 6. Só que aqui a gente fala não, você tem que, na verdade é um tráfico, e se você entender que houve uma corrupção de menor, você tem que não punir por corrupção, mas punir por, digamos, aumentar a pena do tráfico por essa causa de aumento que prevê a mesma coisa. Então, tipo assim, corrupção de menores é a prática de crimes juntamente com adolescentes ou crianças. Só que se esse crime for o tráfico, vai incidir a causa de aumento e não o crime autônomo. Isso aqui a jurisprudência define, entendeu? Porque é um elemento especializante. No caso do crime, desse crime específico ser o tráfico, isso é relevante para mudar a penação. Ainda que a pena fique maior? Ainda que a pena fique maior. Pode ficar menor ou maior, né? Só que aí o critério é de acordo com um grau de maturidade, ou seja, quanto menos, quanto mais idade. A gente pode até pensar num raciocínio, desculpa seu nome? Débora. No princípio da especialidade, a gente pode até pensar um raciocínio de
vedação de prejuízo e tal. Eu estou só colocando assim aquilo que tende a prevalecer, né? Mas em regra eles fixam um sexto e aí dá menos, porque dá 5 anos e 10 meses, então o aumento fica 10 meses e não um ano, que é o da corrupção de menores. Talvez você poderia pensar, se for maior eu aplico a outra, que seja mais benéfico, mas no caso aqui, né, pode ser, né? Talvez uma coisa para você pensar. Bom, beleza, já coloquei jurisprudência aí para vocês. Em regra, a lei especial não sofre nenhuma consequência pela alteração da lei geral. Todavia, pode haver influência se a lei geral nova beneficia o réu de alguma forma. A ideia é a seguinte: você tinha o artigo 85 da 9.099, que o artigo 85 determina que o não pagamento da pena de multa, nos casos regidos pela 9.099, né, seja conversão em pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, né? Então, assim, nos casos da lei 9.099, o não pagamento da pena de multa ensejaria você converter aquela pena de multa em privativa de liberdade, né? Era o que dizia lá. O código também era nesse sentido. O código era a lei geral e a 9.099 para os casos 9.099 era a lei especial. O código mudou, foi alterado. O artigo 51 foi alterado, né, que é a lei geral da matéria, e diz assim que para modificando a natureza da multa, né, que ela passou a ser considerada dívida de valor. Ou seja, o não pagamento da pena de multa vai gerar uma inscrição endividativa, ou seja, não pagou a pena de multa, o juiz oficia a fazenda pública cobra via execução fiscal, certo? Então a pena de multa foi transformada em dívida de valor, de modo que o seu não pagamento gera cobrança por meio da fazenda, mas não a conversão em pena privativa de liberdade. Isso foi a pergunta da segunda fase da AGU, certo? E aí a legitimidade para a execução fiscal da multa, pendente de pagamento imposta em sentença condenatória, é exclusiva da Procuradoria, ou seja, não é o MP que vai cobrar, mas é a Procuradoria. Volta 2, Jéssica. Volta 1. Isso. Por que eu disse aqui? Eu disse que, em regra, quando você altera a lei geral, a lei especial se mantém. Mas se a alteração da lei geral, de alguma forma, implicar num benefício ao réu, né, de modo que isso repercute na aplicação da lei especial. No caso aqui, a 9.099 estabelecia que o não pagamento da multa virava privativa de liberdade. Era a mesma redação do Código Penal que era a lei geral. O código foi alterado. A alteração do código repercute aqui na 9.099. Certo? A reabilitação também, né? Em que sentido? Porque a reabilitação no Código Penal, o prazo de entrar na reabilitação é menor do que... Pode ser, mas eu vou te dizer uma coisa, esqueci seu nome. Débora, reabilitação não faz mais o menor sentido ser aplicada diante do 202 da Lei de Execução Penal agora. Porque é automático. Porque é o efeito automático, né? E assim, o efeito é automático, então que é isso que o réu quer, que é assim, apagar os efeitos, né? Então, tipo, tirar das certidões, as inscrições. É que na prática demorou para acontecer. Então, mas assim, é isso. Acho que a reabilitação, eu precisaria dar uma olhada, mas a reabilitação só teria um efeito em relação aos efeitos secundários da pena, aqueles efeitos secundários específicos. Então, mas o Código Penal falava em 2 anos, após a extinção da punibilidade, 2 anos. E se eu não me engano, o processo fala em 4 anos. Então, mas primeiro tem que aplicar o Código Penal, porque é a lei posterior, mais benéfica, só que com a LEP também que veio é mais benéfica. Então esses prazos não fazem o menor sentido. Não, perfeito. Ok. Vamos lá. Bom. Outra coisa, pessoal, essa relação de general e especial diz respeito à restrição de gravidade. Tá? É irrelevante que o crime especial seja menos grave que o crime geral. Ou seja, ele pode ser punido de forma menos grave. Tudo isso que eu estou querendo dizer assim, se aplica a especialidade, ainda que o crime especial seja mais brando. Crime especial, lei especial tem que prevalecer sobre a geral, ainda que a aplicação seja uma pena mais branda, certo? A questão é essa. Os elementos especializantes dão uma nova conotação ao crime, seja para piorar, seja para melhorar.
o infanticídio na mulher em estado puerperal é um elemento especializante que faz com que ela não responda pelo homicídio, simples, mas pelo estado puerperal, que é uma pena bem menor por conta do estado puerperal. É um elemento especializante em relação ao homicídio. Vamos chamar. Especial, lei geral, de acordo com os elementos especializantes, tá? Esse é um dos critérios. Tem outro. Subsidiariedade. Termo latim. Uma lei tem caráter subsidiário relativamente à outra, que é a principal, quando o fato por ela incriminado é também incriminado por outra, tendo um âmbito de aplicação comum, mas uma abrangência diversa. A relação entre as normas subsidiária e principal é de maior ou menor gravidade. Aqui que é o que pega, né? E não de espécie e gênero, como na especialidade. A norma subsidiária atua apenas quando o fato não se subsume em crime mais grave. Então, assim, pessoal, esquece a ideia de elemento especializante, tá? Que dá uma nova conotação. Aqui é assim, você sempre tem um tipo penal que fala assim, olha, eu incido, né, sobre esse fato, se não houver uma norma mais grave que também rege a matéria. Ele próprio o tipo penal está dizendo. Às vezes não diz expressamente, mas aqui a ideia é entre você punir de uma forma menos ou mais grave, né? Às vezes um crime de perigo em relação a um crime de dano. Você, por exemplo, uma coisa é eu praticar um crime em relação a você, Jéssica, que cria um perigo de dano a você, a sua integridade física, homicídio. Mas se eu crio perigo e de fato esse perigo se concretiza, né, se recebe o dano, vai incidir a norma que pune o dano e não mais a norma que cria o perigo, entendeu? A norma que cria o perigo só incidiria se o dano não fosse concretizado. Então, você tem uma norma que pune o perigo e uma norma que pune o dano. Lógico que para chegar no dano você passa pelo perigo, né? Mas se o dano não ocorreu, pelo menos o perigo, entendeu? Às vezes a norma que estabelece o perigo fala, olha, eu vou ser aplicada se não tiver uma mais grave. Mas ainda que ela não ressalve, a ideia é essa, ou seja, pode ser expresso ou tácito. Mas a ideia é essa. Uma relação de subsidiariedade é um outro âmbito que eu estou punindo e é uma relação de maior ou menor gravidade da conduta, tá? E a subsidiariedade pode ser expressa ou tácita. Vamos pegar os exemplos. É expressa quando a lei prevê expressamente que a sua não aplicação no caso de haver uma norma mais grave. Exemplos. Todos esses artigos aqui, ó. Perigo para a vida ou saúde de outro, simulação de autoridade para a celebração de casamento. Nossa, atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. O cara se fingir de padre, é isso? Tipo assim, ó, se fingir de padre é crime. Exceto se isso for estelionato, porque aí estelionato pune com mais coisa, né? Cada uma, né? Mas assim, falsa identidade, você tem, se não for um crime mais grave, sabe? Atribuir-se falsa identidade para obter algum tipo de vantagem, se isso não for um meio para uma prática de um crime mais grave. Então a ideia é essa, né? Você tem um âmbito de aplicação diferente. Eu dei vários exemplos lá. Mas lá era expresso porque constava do próprio tipo, se não houver crime mais grave. E aqui a tácita não. É quando você tem uma relação de maior ou menor gravidade mesmo. Por exemplo, constrangimento ilegal cometido mediante grave ameaça absorve a ameaça. Porque assim, eu posso te ameaçar de morte. Isso é uma coisa. E beleza, eu ponho um sofrimento ou ameaça. Outra coisa é eu constranger. Eu determino que você faça alguma coisa sob pena de morte. Quer dizer, já tem ameaça, mas você chegou a fazer alguma coisa, entendeu? Porque uma coisa é eu te ameaçar e você não fazer nada, então só te pune pela ameaça. Outra coisa, eu te ameaço e você cumpre aquilo que eu falei em razão da ameaça. É um constrangimento ilegal. Então assim, se você fizer, é constrangimento ilegal. Se não fizer, é só ameaça. Beleza, é isso. Tá? Beleza. Todos os exemplos aqui. O Rogério Greco não enxerga utilidade nessas distinções. Realmente não tem muito. Eu acho que assim, em relação à especialidade já daria conta aqui. Mas para concurso é basicamente isso, gente. Especialidade se aplica quando você tem um crime que é o gênero e um crime que tem todos esses elementos, mas agrega outros que o tornam uma espécie. Pode ser para agravar ou para diminuir a pena. E subsidiariedade,
quando você tem âmbitos de aplicação diferente de um mesmo fato. Uma norma vai até aqui, a outra norma avança. Se você não culminar nesse avanço, não conseguir aquilo que está previsto no avanço, une pelo que está previsto até aqui. Subsidiariedade. E agora... A subsidiariedade, ela abrange a gravação de que quando pratica um crime mais grave, o menor é absorvido pelo crime mais grave. Sim, essa questão. A subsidiariedade abrange isso. Mas desculpa, seu nome? Francisca. Mas a consunção abrange mais. É que tudo isso é uma questão de duas leis que estão querendo. Tem autores que falam assim, gente, a consunção já resolveria tudo isso. Mas assim, a gente está tentando separar os âmbitos, mas isso que você está falando diz mais respeito com a consunção. Vamos ver. A consunção, também conhecido como princípio da absorção, isso para mim só quer dizer. Eu sou fã desse princípio porque eu acho ele chique. Eu acho que ele, já fiz muitas defesas com base nele, e eu acho ele fantástico. Até tem umas peças que eu posso passar para vocês. É fantástico, ele te permite argumentos que vão assim, e os juízes falam, nossa senhora, né? Quando você começa a ligar isso, começa a dar uma... Né? Mas bom, também conhecido como princípio da absorção, verifica-se a continência de tipos, ou seja, o crime previsto por uma norma, que é a norma consumida ou crime meio, ele não passa de uma fase necessária de realização de um crime previsto na outra norma, de norma consultiva, que é o crime fim. Ou ele é uma forma normal de transição de um para o outro, crime progressivo. Ou seja, ou para eu atingir o crime fim, eu preciso passar pelo crime meio, certo? Então, para eu te matar, antes eu preciso te lesionar. A morte é só uma decorrência da intensidade da força, né? De você aumentar a escalada de força. Ou às vezes, mas assim, minha ideia sempre foi te matar, então assim, eu já vou em uma etapa necessária, ou seja, uma fase da realização, né? Ou ele assim, uma passagem normal, não tem tanta diferença, mas é uma forma normal de transição de uma coisa para outra, no crime progressivo. Ou seja, no começo eu quero só te lesionar, enquanto eu estou te lesionando me vem a ideia de matar, aí posteriormente eu mato. Então, no começo eu quis mesmo um crime, mas eu já transmudo isso para um outro crime, então acaba absorvendo. Seria muita desproporção punir por lesões, depois punir por homicídio. Na verdade é tudo o mesmo contexto, né? Consulção é essa absorção, é uma relação de crime meio e crime fim, mas em que existe o exaurimento do crime meio e do crime fim. Isso é importante, então vamos ver. Os fatos encontram-se numa relação de parte a todo, de meio a fim, tornando-se o que eles falam de unidade complexa. No final das contas, a lei considera como uma unidade só, para evitar uma injustiça, mas composta por diversas etapas, diversos pequenos atos. Por isso que é uma unidade complexa. Uma unidade que surge a partir de pequenos micro-atos. Mas esses pequenos micro-atos, eles já tem que ser típicos? Não precisa. Não precisa. Pode misturar típicos com atípicos. Pode, sei lá, típicos com atípicos. Não precisa ter os dois. Nós vamos ver uns exemplos, fica até mais fácil de explicar. São alguns exemplos do princípio da consunção. Crime progressivo. Isso aqui, a gente alega demais. O agente, desde o início da sua conduta, ele possui a intenção de alcançar o resultado mais grave. Lembra do homicídio? Que eu preciso começar agredindo para depois chegar no homicídio, mas a ideia sempre foi o homicídio. De modo que os seus atos violam o bem jurídico de forma crescente. As violações anteriores ficam absorvidas. O delito de menor gravidade trata-se de um crime de passagem obrigatória, pois os bens jurídicos devem ser conexos por estarem na mesma linha de desdobramento da ofensa. Dá para entender? Mesma linha de desdobramento causal. Então, beleza. Agora, tem um outro fenômeno que aquele é o crime progressivo. Então, eu já almejo desde o início o crime fim e tenho toda uma escalada para chegar até o meu intuito inicial, que é o crime fim. Progressão criminosa é aquela outra coisa que eu falei. O agente deseja praticar um crime menor e o consumo. Produz o resultado que ele pretendia. Só que, nesse processo, ele muda a intenção dele. Em seguida, após consumar, e no mesmo contexto, ele resolve, substituição do dolo, portanto, produzir uma violação maior ao bem jurídico. E aí ele produz, Jéssica,
mais grave, um crime mais grave que o anterior, e aí ele consuma, né? O fato inicial fica absorvido. Então, no começo, eu queria só lesar. De alguma forma, me veio uma vontade, sei lá, isso foi uma crescente que acabou matando. No começo, eu queria subtrair sua bolsa, certo? Praticar um crime de roubo. Só que, após praticar o crime de roubo, eu vejo que você tem pouco na bolsa. Então eu mudo meu dolo para extorsão, com restrição de liberdade. Levo você até o banco e exijo de você aquilo que sozinho, mediante grave ameaça, eu não conseguiria, que é a senha do seu cartão. Porque o que diferencia, pessoal, roubo e extorsão é que no roubo, a violência e a grave ameaça são meios para eu fragilizar a tua resistência e eu poder pegar. Na extorsão, eu uso a violência ou a grave ameaça não para eu pegar, mas para que você colabore comigo com algo que eu sozinho não conseguiria, que é a senha do teu cartão. Certo? Então o que acontece? Eu comecei com roubo, mas você tem pouco na bolsa. Então eu quero te extorquir. Me dá seu cartão, me dá sua senha. Ainda que ou eu vou com você ou eu vou sozinho. É que se eu vou com você é com restrição de liberdade, se eu for sozinho. Simples. Então, eu começo com roubo, aquele roubo vira extorsão. Mas, contra a mesma vítima, contra o mesmo bem jurídico que é o patrimônio, no mesmo contexto, a mesma coisa. Então, a gente da Defensoria Pública e algumas decisões dos tribunais entendem que é crime único, porque isso aqui volta. Jéssica, é a progressão criminosa. Eu tinha um dolo inicial que é substituído por um outro dolo no momento, mas é no mesmo contexto, contra a mesma vítima. Há uma linha de desdobramento causal, de modo que seria muito desproporcional eu primeiro ser punido por um roubo e depois ser punido por uma extorsão, certo? Então, isso pode cair na própria defensoria, embora eu digamos que até a jurisprudência majoritária seja aplicar roubo e extorsão, quando a gente consegue nessa base do crime único, até coisa de jurisprudência para vocês aí. Jurisprudência nessa, acho que talvez não tenha considerado tempos no outro caderno que eu montei sobre crime de roubo. Professor, isso aconteceu bastante no crime de roubo de carga. Quando a quadrilha ia tirar, né, do caminhão para colocar em algum galpão, eles mantinham o motorista em algum local. E o Ministério Público costumava colocar sequestro ou cárcere privado junto com o roubo. Sim. E isso foi derrubado. Olha, hoje não sei. Então, que eles dependem se assim, estão na mesma relação de contexto ou não. Porque se está na mesma relação de contexto, a gente diz que o fato de eu te ameaçar, eu estou cerceando a tua liberdade, né? Tipo, se eu estou obrigando você a não oferecer resistência, só que eu posso só obrigar você a não oferecer resistência para eu pregar, ou, tipo, normal, te dando a voz ali e tudo mais, ou uma forma disso é te levando para algum lugar. A questão é saber se isso é de uma forma tão relevante, te levar para um outro lugar, por um tempo tão duradouro, que acaba te produzindo uma lesão autônoma, não mais desnecessária, porque também essa restrição de liberdade tem que ser necessária para eu poder pegar. E até o momento. Se ela perdura, se começa já a extrapolar o âmbito de proteção do roubo, assim. Se ela começa a extrapolar o âmbito de proteção do roubo, aí já seriam crimes autônomos. Mas se de alguma forma ela, por exemplo, se eu vou te roubar, você está na sua loja, você é dona da loja, e eu vou te roubar, e eu te levo para o fundo da casa, te tranco lá, eu te deixo lá, só para eu, fica aqui, vai, e eu vou pegar e rápido, faço aquela ação rápida e saio, e você também consegue sair rápido ali, a gente entende que essa restrição de liberdade é pelo tempo do roubo e como instrumento para que eu possa subtrair, entendeu? Para reduzir a resistência, eu posso subtrair. Então seria um crime. Seria porte de arma e homicídio. Seria, mas aí seria numa outra parte da consunção. A gente está estudando crime progressivo e progressão, a gente vai estudar as outras duas partes. Certo? Bom. Importante então que o crime progressivo não se confunde com a progressão criminosa, pois no crime progressivo a gente desde o princípio já quer o resultado mais grave. E na progressão criminosa, ele primeiro quer o crime que seria considerado posteriormente crime meio e substitui o dolo na mesma relação de contexto.
Gente, eu coloquei, até a conceituação deles falam um monte de coisa de uma parada até. Se vocês derem uma olhada, tá super explicadinho ali, tá? Mas, ó, nessa mesma relação de contexto, você sempre põe pelo só unidade complexa. Né? Ó, e eu coloquei a jurisprudência de fato meu, viu? Caso meu aqui, então é coisa recente. Bom, agora a gente vai para o antefactum punitum. Pessoal, é o seguinte. E muito da linha do que você está falando, desculpa, seu nome? Débora. Aqui, ó, antefactum impunível. São fatos anteriores que estão na linha de desdobramento da ofensa mais grave. Tudo muito parecido, viu, gente? Mas é o caso da violação de domicílio para a prática do crime de furto. O delito anterior, antefactum impunível, não é passagem necessária para o crime fim, distinção em relação ao crime progressivo. Porque ele poderia ser praticado de uma outra forma, né? Mas é uma diferença que eu acho tão relevante, né? Foi meio para a prática daquele específico furto. Outros furtos ocorrem sem haver violação do domicílio. Também não há substituição do dolo, distinção da proteção criminosa. O que eu quero que vocês entendam aqui, às vezes quando eles falam de consunção, eles só falam isso aqui, né? É o seguinte: um crime meio usado como um caminho necessário para a prática do crime fim, tendo a sua potencialidade lesiva exaurida no crime fim, sem uma potencialidade lesiva autônoma. Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Súmula 17 do STJ. Quando falso, ou seja, quando qualquer falsificação se exaurir no estelionato sem mais potencialidade lesiva, fica absorvido pelo estelionato. Ou seja, quando eu falsifico algum documento para poder enganar alguém, em troca disso obter uma vantagem, eles consideram que essa minha falsificação não pode ser punida de forma autônoma, ela foi um meio necessário para o estelionato e, portanto, o crime fim absorve o crime meio, eu só sou punido pelo estelionato. Tá? Falsificar um RG, uma assinatura, um xerox, um documento, e fazer passar por outra pessoa para conseguir enganar alguém e obter uma vantagem pelo estelionato, desde que essa falsificação se exaura no crime fim. Porque se essa falsificação, por exemplo, de um documento, tiver potencialidade para gerar novas fraudes, eu sou punido tanto pela fraude aqui, quanto por aquele estelionato. Certo? É isso que isso está querendo dizer. Então, o importante é que a absorção exige o exaurimento do crime meio no crime fim. Se, por exemplo, eu furto um carro para te atropelar, porque eu quero te matar, eu vou responder pelo furto também? Ou ele seria exaurimento? Então, você não... Quando o meu objetivo é só matar. E você, após me matar, faz o que com o carro? Deixa ali? Deixa lá, adoro. É a absorção. Absorção. Exatamente. Aliás, em relação ao crime de furto, tem muita coisa em relação a isso, mas é exatamente isso. Tanto, e no caso até, isso é até mais, fica mais evidente, seu nome? Esse crime fica mais evidente no fato de o furto dizer subtrair alguma coisa para si, ou seja, para servir-se da coisa como se o dono fosse, para se desfazer-se com ela. Se eu pego uma coisa para matar alguém, não para ficar comigo, eu só sou punido por aquilo. Fica mais evidente porque o tipo diz isso, mas se o tipo não dissesse, seria a mesma coisa. Em regra, o crime mais grave, o crime consunto, é absorvido pelo crime menos grave. A ideia que você tem geralmente é que o crime meio ele é menos grave que o crime fim, mas pode não ser assim. Certo? Pode não ser assim e você aplica o crime fim. Isso que eu quero provar para vocês. Eu estava dando aula no outro cursinho e todos estavam acreditando, né? E aí eu estava trazendo, comecei a trazer jurisprudência, que é isso. Porque essa questão é que às vezes o crime meio ele tem uma pena maior, só que naquele caso concreto a potencialidade lesiva dele se exaure no crime fim. Então a gravidade dele ao infligir dos ovos, né, se exauriu no crime fim. Então, portanto, ele não tem que ser punido com pena maior, mas pela potencialidade lesiva bem jurídica que ele criou, que é o crime fim. Certo? Então, portanto, o crime fim menos grave pode absorver o crime meio mais grave, desde que a potencialidade lesiva do crime meio se exaura no crime fim. É isso. Certo? Exemplo. Pega o crime de falsidade material de documento público. Eu falsifico um documento público. Pena de 2 a 6 anos.
para praticar o estelionato, que é a pena de 1 a 5 anos. Tem lógico que tem decisões disciplinares, mas tem muitas vezes que fala, ó, o crime e-mail, falsificação de documento público, ele é punido de uma forma mais grave, 2 anos, pena mínima. Só que se ele se exaurir no estelionato, vai punir pelo estelionato com 1 ano só, não com 2 anos lá. Então, beleza? E não só o crime e-mail pode ser mais grave que o crime fim e o crime fim absorver, como o crime fim pode ser uma tentativa e o crime e-mail pode ser uma consumação. A tentativa vai absorver a consumação. Certo? Exemplo, olha, tem vários. Os exemplos são, e a jurisprudência do STJ é torrencial. O sujeito falsifica carteira de trabalho de uma pessoa lá, dizendo que ela trabalhou mais tempo do que na verdade ela trabalhou. E aí, ele usa o advogado, imagina que o advogado ou alguém em nome da pessoa, né, que pega uma procuração da pessoa, na verdade muitas vezes não é para a pessoa, para a INSS, é um procurador, né, alguém em nome dela. E se alguém falsifica a carteira de trabalho da pessoa, né, que é um documento que seria equiparado ao público, né, eu acho, e vai no INSS pedindo benefício previdenciário para aquela pessoa. É um crime federal porque é um crime praticado contra a autarquia federal. E aí a pessoa que está lá no balcão descobre. Então foi uma tentativa de estelionato contra o INSS. Então uma tentativa de estelionato absorve uma falsidade documental se aquela falsidade exaurir a sua potencialidade lesiva no crime fim e não tiver mais potencialidade autônoma. Certo? Então, jurisprudência torrencial. Se for para uma prova do MP, você não vai falar isso, né? Mas nós estamos no curso preparatório da Defensoria Pública de São Paulo. E eu acredito muito nisso, porque para mim é uma questão de lógica, mas é possível a absorção ainda que as normas tutelem bens jurídicos distintos. Olha outra coisa. Então, o crime fim absorve o crime meio, ainda que o crime meio seja mais grave, ainda que o crime meio seja consumado e o crime fim seja tentado, e ainda que hajam bens jurídicos distintos. Pensa, só para vocês saberem, falsificação de documento é um crime contra a fé pública. O bem jurídico é fé pública. Está nos crimes contra a administração, contra a fé pública ou ordem tributária e tal. Crimes contra a fé pública. E o crime fim, que é esse estelionato, pode ser um crime, sei lá, crime patrimonial, ou pode ser um crime contra a ordem tributária, como a sonegação fiscal. Tipo assim, se eu falsificar um documento público para obter uma sonegação tributária, né? A sonegação de crimes contra a ordem tributária é um bem jurídico distinto do crimes contra a fé pública. São bens jurídicos distintos. Então o que eu quero que vocês gravam é que a consunção, no que diz respeito ao artefato tão punível, se aplica, voltando, ainda que o crime meio seja mais grave que o crime fim, ainda que o crime meio seja consumado e o fim tentado, ainda que haja o crime meio tutele bem jurídico e o crime fim tutele outro. Quero deixar isso bem claro, porque os livros não abordam isso com essa clareza, né? E isso tem que estar bem claro para vocês. E aí eu dou uns exemplos de absorção que são relevantes, né? Voltando, Jéssica. Tem que ter uma relação de desdobramento da execução, nexo de dependência, o crime tem que ser crime fim, tem que exaurir potencialidade lesiva. Por exemplo, porte legal de arma de fogo com fim exclusivo de praticar o roubo. Então, se eu pego uma arma de fogo para praticar um roubo, a causa de aumento do roubo absorve a tipificação autônoma do porte de arma, certo? Então você responde com roubo, com a causa de aumento do porte de arma, não por roubo mais porte de arma definido no Estatuto do Armamento, né? Outra, disparo de arma de fogo com fim exclusivo de prática de homicídio. Quando eu mato alguém mediante disparo de arma de fogo, eu sou punido pelo homicídio, e não por homicídio mais disparo de arma de fogo, que é o artigo 15, né? Eu puno o disparo de arma de fogo quando eu disparo a esmo, causando um perigo a uma coletividade indeterminada de pessoas, mas quando o meu dolo é direcionado para uma pessoa e de fato aquele disparo atinge o resultado, o disparo é um meio para a prática de um crime fim que é o homicídio e, portanto, tem que ser absolvido. Você não é punido autonomamente. A única coisa, gente, que acaba sendo diferente é, por exemplo, assim, eu uso uma arma, disparo e mato a pessoa, certo?
eu não sou punido nem pelo disparo nem pelo porte da arma, porque são meios necessários para a prática do fim. Só que se nas investigações, dali 2 meses, os caras entram na minha casa com autorização do juiz e pegam uma arma minha lá, vocês estão vendo que eu estou praticando porte de arma, posse, né, de arma num outro contexto? Como é outro contexto, numa relação de enfim mais, não é o exaurimento da potencialidade lesiva mais, não é mais desdomamento causal, já é outro contexto, aí sim, eu sou punido pelo homicídio mais porte de arma posterior, porque não está na mesma linha de desdomamento causal. Esse é um detalhe importante. Homicídio e absorção aí. Porte legal de arma de fogo com um fim exclusivo para a prática de tráfico, isso é muito importante. Porque é o seguinte, muitas denúncias do Ministério Público é isso. Denuncia por tráfico, né? Por exemplo, imagina assim, tem várias questões. O sujeito é pego vendendo drogas e com a arma, ou o sujeito é na casa dele com autorização judicial. Lógico que a polícia nunca entra com autorização judicial, mas eu estou querendo colocar porque, assim, na boa parte dos casos, né? Justamente porque eles falam que o flagrante permanente autoriza a entrada sem autorização e tal. Mas a ideia é assim, supondo que a polícia entra aí com autorização judicial e ache na minha casa uma quantidade enorme de drogas que é incompatível com o uso próprio, só seria a venda mesmo, uma quantidade grande de dinheiro que seria fruto dessa venda, e uma arma, né, que muitas vezes é a arma que eu uso para proteger a minha droga. Nesse contexto, se você demonstrar que aquela arma era usada para proteger a droga e para propiciar o tráfico, você responde pelo tráfico com essa causa de aumento aqui, certo? De 1/6 a 2/3, né? E não autonomamente por tráfico e porte, posse de arma, que seja porte ou posse do estatus de armamento. Porque aqui até por uma questão até de especialidade, né? Mas digamos assim, há uma absorção no sentido de que talvez seria até uma questão de especialidade mesmo, de ele colocar no outro. Mas é que até eles sempre falam que absorve. Eles falam assim, quando o crime estiver sendo praticado com violência ou grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação coletiva. Ou seja, quando o emprego de arma de fogo for de alguma forma um facilitador de tráfico, eu respondo por tráfico com a causa de aumento de emprego de arma. Ou ela não foi usada numa relação instrumental para propiciar o tráfico. Agora, se essa arma for achada num outro contexto completamente distinto do tráfico, aí eu vou responder por tráfico mais crime do Estatuto de Desarmamento. A questão é saber relação de contexto e relação de instrumentalidade da arma para proteger ou facilitar a prática do tráfico. Perfeito? Coisa de jurisprudência. E o pós-facto impunível, gente? Ele pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser punido. Exemplo, eu furto um automóvel e depois eu o danifico. Na verdade, se eu já furtei, já lesei o patrimônio com a subtração, o que eu faço com o carro depois está dentro da linha de desdobramento causal do furto. O furto já implica uma perda patrimonial. Se eu destruir o carro, eu não vou estar agregando nova lesão, né? Na verdade, porque já teve a perda patrimonial. Uma questão que acaba sendo colocada em concurso é a venda da coisa furtada pelo autor da subtração caracterizaria o estelionato contra a terceira adquirente, quer dizer, furto uma coisa sua e vendo para o outro, teria que ser punido autonomamente dentro da STF do pós-facto. Tem uma primeira corrente do Francis de Sistoleiro que ele fala assim que sim, que o agente ele diz que empreendeu uma nova lesão contra uma vítima diferente através de uma conduta não compreendida como consequência natural e necessária da primeira. Então, se eu furtar de você e vender para o outro, eu estou lesando essa terceira pessoa e isso não está compreendido como um desdobramento causal normal. Embora a gente sempre alegue, né? Quando alguém furta alguma coisa, furta com alguma finalidade. Portanto, todo o resto está na linha do desdobramento causal. Mas a primeira corrente não é, digamos, a que prevalece, embora as acusações do Ministério Público não vejam assim, e por argumentos muito bons. Helena Cláudio Fladroso, Rogério Greco, né? Eles dizem assim que não, que os fatos posteriores à subtração, eles significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior, ou seja, tudo que eu fizer com o bem furtado
está na linha de desdobramento causal do furto, porque é por isso que eu furtei, né? Para fazer alguma coisa com o bem. Mas não só, o furto muitas vezes é praticado com a finalidade de transformar o objeto em dinheiro e não interessando o uso da coisa subtraindo mais um valor. Então não teria que responder por estelionato. Mas tem uma outra coisa. Pode voltar, Jéssica. Tem uma outra coisa, gente. Tem um artigo do Código Civil que diz o seguinte: quando alguém recebe algo em pagamento de boa-fé e consome, você dá o pagamento comestível, digamos. Vem você e nele fala: seu fulano, esse dinheiro meu é roubado, esse dinheiro meu é furtado, subtraído. Fala: me perdoe, eu estou de boa-fé. Eu estou de boa-fé e usei, certo? Então você não vai ter que restituir a ninguém. Então assim, o que eu estou querendo dizer é, você não causou lesão para ele, porque ele estava de boa-fé, entendeu? Então assim, ainda que você pratique que ele esteja pegando uma coisa do crime, a boa-fé dele, que é o que ocorre na maior parte dos casos, faz com que ele não tenha nenhum prejuízo, porque ele recebeu em pagamento e consumiu. Isso faz com que isso dê por encerrado, ele não tem que repetir em débito para ninguém. Ele não tem que indenizar o causador do furto de quem, né, nem sabia que o dinheiro tinha sido furtado. Portanto, não dá para você considerar isso um estelionato, porque ele não vai ter prejuízo. Só seria estelionato se você enganasse ele. Só se ele soubesse que esse dinheiro é furto, né? Mas é torpeza bilateral. Então ele não estaria provavelmente tendo um prejuízo, porque ele saberia que é fruto de ilícito, então ele sabia que ele teria que devolver. Então na verdade o terceiro nunca é enganado, né? Porque ou ele está de boa fé e não tem que indenizar ninguém, não tem perda, ou ele está de má fé e por estar de má fé não deveria ter recebido. Então esse argumento do Francisco de Escodeiro, a meu ver, não subsiste. Bom, eu fiz as diferenças aqui. Pode falar mais Jéssica de novo. Crime progressivo, progressão criminosa, de facto e pós-facto punível, e sem consunção. Tá? É a grande ideia da consunção. O STF decidiu pela impossibilidade de crime de falsidade documental ser absolvido por uma contravenção. Que recentemente, pessoal, isso aí deu uma ferrada. Vocês lembram que eu estava falando que o crime meio, às vezes ele poderia ser mais grave que o crime fim? E a gente tem isso no uso de documento público falso, né? Tal. O STF recentemente falou que o crime meio, quando o crime fim é uma contravenção, não poderia a contravenção absorver o crime meio, né? E aí, invocando de alguma forma alguma ideia de gravidade, eu fui ler o acórdão, ele começa meio confuso, mas depois ele fala que é uma questão de gravidade, de proporcionalidade. Mas eu já acho que foi um erro do Supremo mesmo. Porque ele nunca fez, né, ele faz pouco isso em relação à falsidade documental do documento público, e aqui fez isso, mas é uma decisão recente. A gente não sabe se o Supremo vai continuar mantendo isso. Uma coisa só que eu ia falar para vocês é que eu já vi crime meio sendo absorvido por uma absolvição. Isso aconteceu até comigo. Uma pessoa, deixa eu ver se era esse o caso exatamente. Sim, uma pessoa era cuidadora de um lar de idosos, de velhinhos. E o que ela fazia? Ela, a pedido do médico, para o médico não ter que ir lá no asilo e ver os índices de velhinhos, o que ele fazia? Se fosse um caso que era fácil de resolver, por exemplo, medicamento de uso contínuo do idoso, o que acontece? Ele ligava para a enfermeira ou para o auxiliar, que não tem conhecimento nenhum de medicina, das fórmulas complexas, de nada, e falava assim: escreve a fórmula do remédio do paciente tal, carimba com o meu carimbo e assina com a minha assinatura. Fazer aquela assinatura com aquela bola, né? Aquela cobra enrolada, assim, né? Tal. E assina com a minha assinatura. E a enfermeira fazia isso, escrevia com a letra dela, põe o carimbo do médico, a pedido do médico, para ele não ter que ir, né? Porque senão ele teria que ir mais vezes para não sair do coisa dele. E aí, o que acontece? A pessoa, o familiar ia lá, pegava a receita, ia na farmácia e dava o remédio para o idoso. Vejam, o idoso faz medicamento descontínuo, então ela não agregou risco relevante de morte para ninguém, né? Então, a ideia é: não causou prejuízo aos velhinhos. Essa falsificação toda aí não foi no sentido de prejudicar os velhinhos. Pelo contrário, melhorou, ele está mais curado, né? Porque ele tomou mais remédio, tomou pelo uso contínuo adequado, que é adequado ao tratamento dele. Então,
o juiz entendeu que o fim dessa falsificação era produzir algo que ia curar o velhinho. Então, digamos assim, o crime fim que eventualmente poderia ser uma pessoa que não tem conhecimento técnico para fazer essas coisas, né, tal, e falsificar assinaturas de médico para ir na farmácia tomar um medicamento que sem a verdadeira assinatura do médico não seria possível, foi no sentido de ajudar o velhinho. Não foi no sentido de, por exemplo, praticar um crime de periclitação da vida. E se o meio foi um meio necessário para ajudar a vida do velhinho, então eu vou absolver ele pelo crime fim, que seria a periclitação da vida, e dizer que o crime meio, na medida em que foi necessário para esse fato fim, digamos assim, não contribuiu para a agregação do risco e, portanto, tem que ser absorvido, né? E absolver. Então, assim, o crime fim, um fato fim, que não é crime, né? Um fato fim, que seria uma não periclitação da vida, seria um aumento da saúde do velhinho que teria que ter tratamento contínuo, não teve prejuízo a partir da falsificação da assinatura do médico, que na verdade até estava sob supervisão dele, né? Você poderia até alegar uma coação moral irresistível, por fato de ela ter uma relação de subordinação com o médico, da vida. Mas por esse fundamento, que é o fundamento de absorção de risco, você já pode interpretar. Então é uma absolvição que absorve um suposto crime meio. E tem outro. No caso aqui era uma senhorinha, isso eu coloquei na coisa, era um parecer do MPF. O juiz absolveu uma senhorinha que ela diz assim: para você receber um benefício de LOAS, que é aquele benefício de prestação continuada, você tem que ter, a renda familiar tem que ser inferior a um quarto salário mínimo, né? E a senhorinha, acho que eu não sei se ela falou que não morava com o senhorzinho, então tipo, não somaria as rendas, né? Então ela ficaria abaixo. Se somasse as rendas, talvez ficaria assim, mas ela disse que não somava. Ela fez digamos, uma falsidade ideológica. Ela declarou para a perita, para a mulher lá, para alguém, que ela não morava lá, e aí foi uma pessoa lá e constatou que morava. Eu sei que no fim das contas ela acabou sendo absolvida do estelionato. Eu não sei se disse que não tinha boa fé, ela tratava de boa fé, que no contexto realmente era um contexto de que o cara teria saído e voltado. Não dá muito para ficar claro no parecer o porquê que ela foi absolvida. Mas, bom, já que ela foi absolvida, o procurador da República falou, pelo crime fim que seria o estelionato, então o crime meio que essa falsidade ideológica de ter declarado ideologicamente, né, falsa, né, que namorava com o sujeito, também está absorvido pela absolução. Se o que eu quero punir, que é o se tornar não puro, quanto mais a declaração aqui. E o MPF pediu para absolver. O juiz falou, não, aplicou 28. E a Câmara falou, não, vamos manter a Procuradoria. Isso mesmo, se não vai punir o crime fim, não faz sentido no crime meio. Ou seja, até por uma absolução. Né? Tudo isso que eu estou falando, gente, talvez fosse impensável falar no concurso de Ministério Público Estadual. Talvez do Federal, vocês viram um exemplo, talvez tal. Mas eu quero dizer para vocês que a gente usa isso na prática. Isso aqui é um raciocínio de utilização de prática, sim. Né? Lógico, o juiz tem que ter uma certa abertura e conhecimento. Porque geralmente, vocês vão ler os livros que falam sobre consunção, é uma página e meia. Isso aqui é Masterchef do negócio. Né? Bom, pessoal, nós estamos em 10 para as 13. Eu vou fazer o seguinte. Essa parte é extremamente técnica, certo? De territorialidade. Está tudo aqui escrito. Território nacional. O que é território físico? O que é território por extensão? O Antônio já recebeu uma força aí. Extensão, as conclusões, a questão do que é embaixada. A gente vai falar do lugar do crime, como é que é a teoria da ubiquidade. A gente vai falando assim das aplicações da lei estrangeira aqui, na nossa lei lá. Pessoal, isso tudo está em tabela. Isso tudo está, eu expliquei muito seco, aqui os princípios. E assim, o material está prontinho. Então eu espero que essa parte vocês complementem em casa. Né? Ó, coloquei Facebook meu aí, eu já estou botando Facebook, e-mail, o que vocês precisarem. Se for o caso até eventualmente o WhatsApp, eu passo para me pedir, eu passo. Mas eu, assim, gostaria, assim, então essa parte vocês podem, é bastante técnica, então, tranquilo. Eu vou pegar, segunda-feira eu vou chegar lá em casa,
Eu vou digitalizar as questões, eu tenho várias questões, tanto dessa parte de lei penal no tempo, quanto a parte de lei penal. Vou digitalizar, mandar para vocês. Situações de questões com comentários. E dúvidas, o que vocês tiverem assim, de dúvidas, podem me perguntar, eu estou à disposição. Não só disso, de outras coisas. Então, assim, do que de júri ou de não júri, eu trabalho nas duas áreas e estou à disposição, estou feliz, gostei muito pra caramba. Vocês são interessados, vocês são empolgados, vocês estão aqui até 11 horas e eu agradeço demais.